Essa semana atendi um cliente e o tema era procrastinação. Esse cliente veio com esse tema, dizendo de que está difícil levar à frente projetos, está difícil às vezes até levantar da cama para poder começar o dia, é difícil para o cliente fazer as coisas mínimas do dia a dia que se propõe, sempre deixando para depois, para daqui a um pouquinho, amanhã, então eu faço depois, nas coisas pequenas e nas coisas importantes. E tem sido assim há algum tempo. E esse cliente vem dizendo, eu não sei o que acontece. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Ele percebe que há algo errado, ele percebe o movimento que ele faz de procrastinar, mas ele não consegue perceber o porquê que isso acontece. Então, olhando para aquilo, através dessa visão sistêmica, o cliente pôde perceber o tanto que, de verdade, ele estava a serviço da mamãe e da vovó. E estando a serviço da mamãe e da vovó, o quanto que ele não conseguia dar passos na vida. Esse sacrifício que ele fazia em deixar os seus projetos, os seus movimentos, os movimentos pela sua vida, então movimentos em relação a ter companheiros, movimentos em relação a ter uma casa própria, movimentos em relação a viajar para Portugal e levar uma vida lá, que era o que ele tinha, em princípio, como um norte para a vida dele, era o que ele queria. Ele já tem muitos irmãos que moram lá e que sempre o chamam, e ele teve já várias oportunidades, mas ele não consegue fazer esse movimento de ir, apesar disso de sempre estar ali como algo que ele diz que vai fazer um dia, mas nunca chega o dia. E aí eu digo para ele assim, se você toma uma atitude na sua vida, que seja para você, e que mude algo na sua vida, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Se você resolve botar projetos para frente, se você resolve tirar uma carteira de motorista, se você resolve aceitar empregos mais evoluídos em outras cidades, como já aconteceu, o que pode acontecer de pior, de ruim? E aí, pensando nisso, ele disse, eu vou ficar longe da minha avó. Então, é fácil de perceber o tanto que ele, na verdade, tem deixado de viver a própria vida para poder fazer essa companhia para a avó. Deixado de fazer aquilo que ele pode fazer. Então, quando ele procrastina de levar seus projetos para frente, as suas coisas para frente, ele acaba ficando no mesmo lugar. E quando ele fica no mesmo lugar, ele fica junto com a vovó. Porque a vovó não vai sair daquele lugar. A vovó ela não vai se mover mais, ela já está idosa e ela não vai para Portugal, ela não vai para outra cidade, ela não vai mudar o estilo de vida dela, ela não vai. Se tiver que ir, ele vai ter que ir sozinho. E ele percebe que esse movimento também acontece em relação à mãe. E ele se lembra de que quando ele tinha 13 anos, ele trabalhava num escritório de advocacia como contínuo, e o escritório era da irmã dele, por isso ele trabalhava tão novo já, e se lembra de ter visto alguns processos, algumas coisas de compra e venda de imóveis, e ter percebido naquele momento que a mãe nunca tinha adquirido um imóvel, e que sempre estava pagando aluguel, e tanto que isso era pesado. Então ele me conta que aos 13 anos ele foi até a mãe e disse para a mãe assim, mãe, olha aqui, essas possibilidades aqui, né, de comprar imóveis e tudo mais. Você não acha que seria muito mais interessante gastar o seu dinheiro comprando um imóvel do que ficar alugando e tal? E ele quis fazer esse movimento pela mãe. Quis mostrar e ensinar para a mãe como é que ela devia gerenciar essa questão na vida dela. E, segundo ele, desde lá, ele hoje já é um rapaz, já seus 20 e tantos anos, 26 anos, e desde lá ele nunca mais deixou de pensar em por que a mãe não faz esse movimento de comprar um imóvel para si, e o tanto que isso para ele é importante que a mãe faça e tudo mais. E tem um imóvel que é um imóvel da avó, e ele está pegando todo o dinheiro que ele tem para poder investir nesse imóvel que é da avó, que na verdade depois será da mãe e de tios e de primos e de todos. Então ele está pegando o dinheiro que é dele e investindo em algo que depois não será dele. Será dividido em todos os outros. Porque ele sonha que a mãe possa vir ficar perto da avó e que a avó
possa ter esse lugar, né, preservado e melhor para viver. É um sonho muito bom, é um desejo muito bom de conforto para as pessoas. E vocês que estão aí me escutando, vocês podem pensar assim, mas Alexa, isso não é um desejo bom? Sim, é um desejo muito bom. É um querer muito bom para as pessoas, quando a gente olha e quer coisas boas para as pessoas que estão ali. Mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber de que nós estamos falando aqui. Quando eu estou querendo algo para minha mãe ou para minha avó, que elas não conseguiram fazer por elas mesmas, elas sendo muito maiores do que eu, estando lá a vida delas e tendo construído tudo que elas construíram para que eu hoje possa ter o que eu tenho, se eu fico nesse movimento de devolver para elas, a minha vida estagna, a minha vida começa a perder potência. Na minha vida as coisas vão começar a ficar difíceis. Os movimentos aqui começam a ficar como se eu estivesse lutando contra algo, uma força, sabe? Essa sensação que ele sente de que ele não dá conta de fazer hoje aquilo que ele tem que fazer, ele procrastina. É uma sensação muito ruim. Porque eu estou indo contra o fluxo da vida. Eu estou tentando fazer por um grande, que na verdade é o grande que faz por mim, quem fez por mim. E quem me deu toda essa capacidade e essa oportunidade para que hoje eu estivesse aqui bem. Que eu pudesse fazer mais na minha vida e para os que vierem depois de mim. Mas ao invés de eu fazer na minha vida e para os que vierem depois de mim, eu estou tentando fazer por eles. Todo o meu esforço se volta para lá. E aí eu não caso, eu não tenho relacionamentos, eu não estabeleço nenhum vínculo com outras pessoas, eu não levo meus projetos de vida criativos para frente, a minha vida fica toda estagnada porque eu estou parando o fluxo da vida que vem de lá para cá. Eu estou retesando esse fluxo, porque eu quero ir devolver algo lá. Então, ao invés do fluxo vir e seguir de mim para frente, eu reteso ele e tento devolvê-lo para trás. E isso de ir contra o fluxo da vida é muito pesado. Muito pesado. A energia que vem e o fluxo que vem de energético, de possibilidades, ele vem de lá para cá, passa por mim e segue. E é assim que é o fluxo natural. A gente chama na psicologia isso de pulsão de vida. É algo que vem e nos impulsiona para a vida. Na psicologia sistêmica a gente diz que é a força que vem de gerações em gerações da nossa família e através dos nossos pais chega até nós e segue para frente, para as gerações posteriores. Então o movimento de barrar esse fluxo, porque se eu tento pegar o fluxo do rio e voltar com ele para trás, eu preciso de muito esforço para fazer isso. Enquanto que se eu vier nadando junto com o rio, olha como que fica bem mais leve. Mas então como que a gente pode fazer e ficar bem? Porque o sentimento de lealdade às vezes é tão forte por aquele familiar e eu tô olhando sempre para o bem-estar daquele familiar e o amor que eu sinto pelo familiar, minha mãe ou minha avó, ou outro, né, meu pai, outros da família, é tão grande. Eu seria capaz de qualquer coisa para sacrificar por eles. Mas se de verdade eu olhar para lá, para minha avó e para minha mãe, como que elas ficam quando eu faço isso aqui na minha vida? O que elas pensam quando a minha vida começa a ficar pesada e quando a minha vida fica mal? Elas ficam felizes? É bom? Depois de tudo que elas passaram, de todos os sacrifícios que fizeram, de terem morado de aluguel para poder dar uma escola, para poder dar boa alimentação, para poder estar ali dando tudo o que foi possível para esse filho. Esse filho, ao invés de alcançar algo para ele, ele para tudo e começa a tentar devolver. Como essa mãe se sente? Será que ela vai ficar agradecida de verdade? Ou será que ela vai se sentir humilhada? Muitas vezes, quando a gente tenta devolver tudo que a gente recebeu para os pais, a sensação é de humilhação. Porque o olhar dele para ela é de julgamento, é de quem pode mais. É de quem diz assim, olha aqui mãe, é assim que você tem que fazer. E ele reconhece que é assim mesmo. Que desde os 13 anos ele tem tentado ensinar a mãe dele como fazer. Ele tenta educar a mãe de como ela deve organizar suas finanças, de com o que ela tem que se preocupar e como que ela tem que viver a vida dela. De quais escolhas ela precisa fazer e quais seriam as melhores escolhas para ela. Então, quando ele faz isso,
em direção à mãe, que parece uma coisa muito boa, mas que na verdade está dizendo para a mãe assim: você fez pouco, você não fez o suficiente, você não está fazendo direito, você devia fazer, mãe, do jeito que eu estou falando para você fazer. São vários os recados que eu dou para minha mãe que dizem, na verdade, de algo desrespeitoso para com ela, para com a experiência dela e para com aquilo que ela dá conta de realizar e de fazer na vida dela, como se fosse menos. Só que eu aqui dou conta de fazer um pouquinho mais. Então eu acho que lá é menos. Mas eu só dou conta de fazer esse pouquinho mais justamente porque ela me proporcionou algo que sedimentou esse um pouquinho mais que eu consigo fazer hoje. São tijolinhos. Então a vovó colocou um tijolinho, a mamãe colocou um tijolinho e eu coloco um outro tijolinho. Mas se eu vejo que eu consigo colocar esse tijolinho e eu olho pra cá, pra baixo e falo assim: por que você não colocou esse tijolinho aqui também, mamãe? Eu estou desconsiderando que o meu tijolo só pode estar aqui porque o dela está aqui. E porque a vovó colocou uma aqui, e porque a bisavó aqui, e assim por diante. Então, que esses tijolos fazem a família progredir, mas um é assentado sobre o outro. Então, não é o que se faz. Eu posso fazer pela minha mãe, pela minha avó? Posso fazer muitas coisas. Mas é o como se faz que é importante. E o como esse cliente estava fazendo era desrespeitoso para com a mãe e para com a avó. E isso estava trazendo para a vida dele um peso muito grande, uma estagnação, uma falta de movimento, e provavelmente daqui a algum tempo ele estaria em depressão. E foi muito bonito perceber que a partir do momento em que ele começa a olhar e ver aquilo que acontecia, agora, depois de algum tempo, o movimento já modificou. Então, ele vem me dizer o seguinte: sabe, depois daquela sessão que a gente teve, e que algo dentro mudou, eu recebi uma proposta para ser gerente lá no meu trabalho. Tinha muito tempo que eu estava trabalhando lá e parecia que as coisas nunca iam deslanchar ou se desenvolver. E ele me diz assim: e eu recebi essa proposta e aceitei a proposta de ser gerente lá no meu serviço. Eu estou me sentindo outra pessoa. E parece que eu ganhei um gás na vida, parece que a minha vida se abriu. E eu comecei a perceber por que eu até hoje fiquei: se eu quero ir para Portugal, então não vou investir em nada aqui. Se eu quero ir para Portugal, então eu sempre me dava desculpas para que a minha vida não evoluísse. E agora eu estou resolvendo um monte de coisa na minha vida, eu estou colocando minha vida financeira em ordem, eu estou colocando algumas dívidas que eu tinha em ordem, eu estou começando a fazer aulas de direção para poder tirar uma carteira, porque eu já tive oportunidades que eu perdi porque não tinha uma carteira de direção. Então, olha, como que de repente ele começa a investir, ele começa a perceber que o olhar de amor da mãe, o olhar de amor da avó, por ele é grande e que ele pode, então, fluir na vida dele. E que se ele fizer isso e for bem sucedido, que elas vão ficar muito felizes. E aí a vida dele começa a fluir. E as oportunidades começam a aparecer e ele não procrastina mais. Para levantar da cama para ir para trabalhar, para arrumar o armário, para resolver as questões que ele precisa resolver com as dívidas dele, para tudo que ele precisa na vida dele. Aquilo que ele deixava para depois, para depois e para depois. Porque agora ele tem ação. Aqui tem energia. Aqui tem força. No meu lugar tem força. Quando eu estou no meu lugar, eu estou no lugar onde eu tenho força. Quando essa energia está indo em direção à vida, tem força. Quando essa energia é colocada contra o fluxo da vida, eu tentando fazer pelos grandes, eu tentando sair do meu lugar para ser pai, mãe, da minha avó, da minha mãe, eu perco a força. Eu fico sem força. E foi muito bonito perceber como que, em pouco tempo, essa pessoa transformou totalmente a sua vida e começou a florescer. Eu agradeço você mais uma vez por estar aqui. Se você ainda não me segue, eu te convido para seguir a minha página no Instagram. Eu te convido para você ir lá no meu canal no YouTube, para que você se inscreva e receba mais desses vídeos. E se você gostou e acha que é importante, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Me ajude a ajudar mais pessoas. Muito obrigada e vem comigo rumo ao mais.